Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com muita satisfação que eu venho mais uma vez aqui no canal da Igreja de Cristo, Templo de Salvação, para compartilhar, para estudar com os irmãos mais uma palavra vinda do nosso Senhor. Amém? Eu externo aqui a minha saudade, que eu estou da igreja, tendo em vista que eu frequentei a igreja faz, no caso, foi 6 anos de convivência aí em Goiânia e por motivos pessoais em Brasília. Mas Deus tem nos abençoado que a gente tem feito esse link, esse momento de compartilhar, de estar um pouco mais próximo dos irmãos. Amém? Hoje, irmãos, Deus tocou no meu coração numa passagem bíblica muito interessante, como me chama muita atenção. Peço aos irmãos que abram as Bíblias no livro de Romanos 12. Amém? Enquanto os irmãos abrem as vossas Bíblias, eu aconselho, eu oriento, peço aos irmãos que se inscrevam no canal da igreja, que aperta ali o sininho de notificação, de modo que sempre quando tiver uma palavra nova, que os irmãos sejam notificados e poderão estudar também junto com a gente a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, então vamos começar o nosso estudo. Ao analisar o começo do livro, do capítulo 12 de Romanos, nós nos deparamos com Paulo, começa orientando os romanos ali sobre negarem as suas vontades, as suas vontades carnais, em sacrifício pelas misericórdias de Deus. Ele simplesmente fala para o povo assim: deixa de ser um pouco você e perceba a espiritualidade, a presença de Deus, abram mão das vontades carnais em prol das misericórdias do nosso Senhor. Amém? Assim nos diz lá de 1 a 3, começando no versículo 1 até o 3. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Olha que palavra, irmãos. É um perfeito manual que Paulo está reafirmando, ele está renovando ali a palavra que Deus já tinha dado há muito tempo. Ele simplesmente ele abriu ali os olhos dos irmãos e dos romanos naquele momento ali, que ele falou: não se amolde a padrões desse mundo, porque esse mundo é carnal. A verdadeira glória, a verdadeira salvação está no reino da glória junto de Deus. Então, é isso que Paulo fala: irmãos, isso aí, não fica feliz com isso aí não. Este carro, essa casa, isso aí, tudo vai ficar. Daqui um dia você vai estar com o nosso Senhor. Então, não se amolda aos padrões desse mundo. O que é não se amoldar aos padrões desse mundo? É nos render à vontade da carne. A carne, ela quer tudo, ela quer o que não nos convém, como Paulo mesmo nos fala, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. A vontade da carne, o ser humano, ele quer brincar, ele quer se sentir bem, e ele acha às vezes se sentir bem é sair pro bar, beber, conquistar uma mulher aqui, conquistar uma outra mulher ali,
às vezes a recíproca, né? Às vezes a mulher, eu fiquei com um homem hoje, fiquei com outro, né? Então, isto é a vontade da carne. Então, é isso que Deus está nos falando. Nós temos que negar toda essa podridão, todas essas atitudes, né? Todos esses atos que não agradam o nosso Deus. Amém? Continuando, dos versos de 4 a 8, Paulo mostra aos romanos a importância que cada um tem com o seu dom, sendo uma engrenagem importante na pregação do Evangelho, né? Então, o que Paulo nos diz aqui, né? Assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém, irmãos? Olha só, Deus é perfeito. Paulo foi perfeito nessas colocações, né? Nós como igreja, cada um temos um dom diferente, né? Cada um tem uma função diferente. Nós somos apenas uma engrenagem dentre muitas que formam um corpo, que é o quê? O corpo de Cristo. Amém? Nós temos que ter isso em mente, né? O irmão que está no louvor, né? O irmão que está pregando, o irmão que está na porta, recebendo os irmãos, né? Os outros irmãos, e assim sucessivamente toda a atividade em prol da pregação do Evangelho, ela é muito bem-vinda, né? Ela tem sua importância, né? Às vezes a gente acha, eu estou na porta ali, é uma missãozinha, né? Não é tão relevante, mas tem relevância sim, é importante. Um bom recebimento, um sorriso, uma paz do Senhor bem proferida, né? A pessoa se sente acolhida, né? Às vezes o visitante que está chegando ali na igreja, na congregação, se sente acolhido, né? Então isso é muito importante, irmãos. Então a gente tem que ter noção sobre isso, né? E saber, né, ter o discernimento de, no caso aqui, exercê-la com fé, né? Tudo que Paulo fala, se você tem o dom de profetizar, proporcione, use-o na proporção da sua fé, né? Não age como os falsos profetas do passado, né? Que profetizava sem Deus ter falado com ele, né? Use com sabedoria, né? Se tem o dom de servir, sirva. De ensinar, ensine. De dar ânimo, que assim faça, né? De mostrar misericórdia, que faça com alegria. Amém, irmãos? Então, está muito autoexplicativo. Esse capítulo de Romanos, ele é perfeito. Ele é um manual, é um resumo do manual completo para o cristão. Amém? Vamos continuar aqui. De 9 a 11, Paulo reforça o que Cristo ensinou em seu ministério aqui na terra. O amor ao próximo, né? Assim nos diz, né? Do verso 9 ao 11. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, né? Amém, irmãos? Essa palavra aqui, ela é perfeita, né? O manual do cristão. Hoje em dia a gente percebe que é muito difícil uma pessoa demonstrar amor ao próximo, né? Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que realmente está acontecendo o que Cristo nos falou, né? Que no final dos tempos o amor de muitos esfriarão, né?
Mas nós, como servo de Cristo, nós temos que ter essa palavra no coração, não deixar ela se apagar, né? Nós temos que amar um ao outro, né? Nós temos que demonstrar a correção. Amém, irmãos? Vamos continuar. Do verso 12 ao 16, né? Paulo exorta a perseverança na oração e a persistência, e devemos cultivar o quê? A humildade. Esse é o segredo da salvação, irmãos. Até que está escrito: os humildes herdarão o reino dos céus. Assim está escrito: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Amém, irmãos? Aqui deixa muito claro que nós devemos, né, ter perseverança na tribulação. Às vezes o que estamos passando, né, é para nos testar, para testar a nossa fé. Amém, irmãos? Então, perseverem na oração. Essa é a arma do cristão, né? E mais à frente aqui, né, no 13, ele do 13 para frente, ele dá um exemplo de como devemos ser o quê? Humildes, né? Nós não devemos julgar aquela pessoa que às vezes chega com a roupa mais simplesinha ali, né? Às vezes a pessoa fica olhando assim. Irmãos, nós temos que ter vigilância, nós temos que ter o quê? Nós temos que saber acolher essas pessoas, né? É isso que Paulo está nos ensinando. Nós não podemos ser soberbos, né? A ponto de ficar, que eu sou assim, não vou misturar com pessoa X. Negativo, né? Cristo veio ao mundo para... Ele não ficou lá com os fariseus, né? Com aqueles... com o pessoal lá do Sinédrio, né? Aquele pessoal mais elitizado. Ele ficou no meio da população, no meio das pessoas que realmente necessitavam. Isso ele nos ensinou, né? Foi um ensinamento que nós devemos guardar para sempre. Nós devemos ter compaixão com o nosso próximo. Amém, irmãos? Continuando, 17 a 21, Paulo orienta a viver de maneira correta e em paz uns com os outros, evitando a vingança e fazer o que é difícil aos olhos humanos, amar os nossos inimigos, né? Tá assim, ó. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com os outros. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, é difícil. Eu estava conversando com um companheiro de trabalho. Ele falou que o que é difícil para ele é compreender justamente essa passagem, né, que Cristo nos ensina, que nós devemos amar os nossos inimigos, né, nós devemos tratá-los bem. Aí ele citou para mim como exemplo, né, falou assim: Jonathan, se alguém fizer mal ao seu filho, o que você faz? Eu falei assim, é difícil essa resposta, mas de qualquer forma eu tenho que agir conforme a palavra, né? Está escrito que nós devemos tratá-los bem, orar pela vida deles, né? Aí ele falou assim: Jonathan, eu não tenho essa paciência. Na mesma hora eu elimino, né? Para não falar outra palavra, eu elimino. Eu falei: não, mas o senhor tem que agir com calma, né? O senhor tem que deixar a razão prevalecer a emoção. É difícil, irmãos, é difícil. Mas nós devemos ter sempre
buscar essa direção, né? A direção da palavra, a direção do que Deus nos ensinou através dos profetas, dos apóstolos, de Cristo, do seu Filho que veio na terra. Amém, irmãos? E concluindo, fazendo um paralelo desta palavra que Paulo nos traz no livro de Romanos, eu convido os irmãos que tiverem curiosidade, abram lá no livro de Jó, 22, 21 ou 30. Né? Nós podemos perceber um lapso temporal bem grande, né? Paulo foi depois de Cristo. Essa palavra de Jó não tem relato de quando ela foi escrita. Muitos estudiosos dizem que ela foi escrita por Moisés lá no início, né? Lá no início. Então olha o lapso temporal de quase 1.400 anos, mais ou menos. Olha só o que diz o livro de Jó, né? Jó naquele momento ele estava questionando Deus, né? Com os amigos dele ali. E um dos amigos dele diz isso aqui, ó: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar-se para o Todo-Poderoso, voltará ao seu lugar. Se afastar da sua tenda a injustiça, lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales. O Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens foram humilhados e você disser levanta-os, Ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há nas suas mãos. Amém, irmãos? Olha só, nós podemos ver, são duas palavras em tempos diferentes, mas porém com a mesma essência de nós andarmos sempre obedecendo, sendo obedientes à palavra de Deus. Amém? Então eu convido os irmãos agora para nós terminarmos, vamos fazer uma oração. E eu externo aqui a minha satisfação de estar mais uma vez nesse canal, tá? E que Deus nos dê várias e várias oportunidades de estarmos juntos novamente. Amém? Querido Deus, amado Pai, glórias te dou, Pai, por estar aqui nesse momento, podendo estudar a Tua Palavra com os nossos irmãos, Pai, que está nos assistindo nesse momento. Pai, assim como o Senhor nos instruiu, Pai, instruiu Paulo naquele momento, Pai, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos guardar, Pai, nos direcionar, para que nós possamos cumprir o que foi determinado, o que o Senhor determinou através do apóstolo Paulo e também da palavra do Velho Testamento, Pai, lá no livro de Jó. Que nós possamos cada dia mais, Pai, estar ligados em Ti, que as coisas materiais, Pai, não nos venham nos fascinar de modo a nos afastar de Ti. Abençoa, Pai, todos os irmãos que estão assistindo nesse momento, Pai. Eu não sei o que cada um está passando nesse momento, mas o Senhor sabe, Pai. E o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Dê a eles, Pai, o Teu afago, a tua unção consoladora, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos e até a próxima.